Como é habitual, todas as segundas-feiras teremos o nosso habitual magazine desportivo, hoje com a Stephanie Palma, mas para já fico com o convidado de Neide Ribeiro. Convidado. Terminou este fim de semana a Cimeira do Clima das Nações Unidas em Glasgow, no Reino Unido. A COP26 adotou uma declaração final que ficou aquém das expectativas, explicou à RFI o investigador em alterações climáticas e ativista do Climáximo, João Camargo. Muito poucos, para não dizer nenhuns. As emissões preparam-se para bater recordes novamente. O Acordo de Paris é um plano para fazer um plano, mas o segundo plano, o efetivo, tarda em acontecer, porque mesmo quando há os acordos dos países, os NDCs, depois não são cumpridos. O buraco fica cada vez maior entre a realidade e as promessas. A nível social, há um divórcio total com a sociedade civil, uma rejeição generalizada das perspectivas de justiça social, de justiça climática, que são reivindicadas pelos movimentos sociais, pelos movimentos pela justiça climática, pela sociedade civil em geral, em particular pelos países mais pobres, e o anúncio de que as próximas duas COPs vão ser uma no Egito e a outra nos Emirados Árabes Unidos, representa o divórcio definitivo, porque vai haver uma total impossibilidade de sociedade civil em dois regimes ultra-autoritários e conservadores, onde nem sequer pode haver uma simulação de contestação social. Até esse teatro foi eliminado. O que significa, pelo menos para o movimento pela justiça climática, que esta foi a última COP. Questões essenciais como as que permitiam cumprir os 1,5 graus Celsius de Paris são empurradas para a próxima Cimeira de 2022. Foi ingênuo imaginar que todos colocariam sobre a mesa em Glasgow novas metas ambiciosas para conter o termómetro global. Têm sido construídas uma série de narrativas que já têm pouco que ver com controlar a crise climática ou evitar os piores cenários, do 1,5 ou dos 2 graus, para começar uma nova aposta em como criar novos negócios à volta da enorme atenção que existe sobre a crise climática. Isto tem principal ponderação sobre a questão da neutralidade carbónica e dos offsets de carbono, de deslocalizar para outros sítios a compensação pelas emissões que não se cortam. Na verdade, eu acho que mesmo tendo este processo falhado, como já estava a falhar desde o início, já não há assim tanta ingenuidade. Já não há... Ninguém tem uma grande fé sobre os processos da COP para resolver a crise climática. Desde o Protocolo de Quioto, desde o Acordo de Paris, todos eles marcham perante o contínuo e inexorável aumento de emissões. Aliás, durante a COP foram sendo anunciados novos projetos para exploração de mais combustíveis fósseis, expansão para novas fronteiras, quer no muito profundo, no ultra deep offshore, quer acima do Círculo Polar Ártico. Tudo é feito para não tocar minimamente nos interesses da indústria fóssil. E ela é poderosíssima. O Pacto Climático de Glasgow prometia trazer algumas novidades importantes, nomeadamente sobre a eliminação do carvão na produção elétrica, mas ficou pelo caminho por imposição da Índia, que resolveu, à última hora, substituir a palavra eliminação por redução. O que é que significa esta mudança? Essa frase já significava tão pouco de início, porque primeiro só peca num dos setores, que é o carvão, ignorando o petróleo e gás, que nem sequer nunca esteve. Mas depois é uma disputa entre potências regionais e mundiais sobre quem pode continuar ainda a lucrar com estas indústrias suicidas durante mais tempo. E, portanto, se a Índia ainda puxa pela continuação do carvão, os Estados Unidos puxam pela continuação do petróleo e gás, e entre eles vão garantindo uma espécie de pacto suicida para nós todos. De facto, a Índia teve essa intervenção. As outras intervenções foram acontecendo historicamente e continuam a acontecer. Aliás, nem sequer uma vez entrou dentro dessa declaração a questão do petróleo e gás. Nós mesmo denunciámos durante esta COP a abertura de mais 816 novos poços de petróleo em 76 países, previstos para 2022. O compromisso é nenhum. O processo institucional está completamente contaminado. Os países em vias de desenvolvimento foram os que se mostraram mais frustrados, queriam mais apoio. Também aqui houve um falhanço? Claro, são os países que menos contribuíram para a crise climática, são aqueles que sofrem a maior parte dos impactos por falta de infraestrutura e falta de capacidade dos próprios Estados para lidar com uma degradação mais imediata dos seus territórios, e são aqueles a quem são vedadas promessas que foram feitas desde a COP de Copenhaga, portanto, desde a COP 15, que estão prometidos 1.000 milhões de euros por ano, e nunca foi cumprido. E voltou a reiterar-se agora que não vai ser cumprido para mitigação e para adaptação. É simplesmente as velhas dicotomias colonizados e coloniais a repetirem-se nesta escala,
e os países mais ricos a recusarem absolutamente qualquer perspectiva de integração no mundo que não seja que eles mandam e os outros sofrem. Esta cimeira fica marcada por um acordo de 100 países sobre a desflorestação. Pode-se falar em pontos positivos? O que é que representa este acordo? Bem, em 2014 foi feito exatamente este mesmo acordo e a desflorestação aumentou. A data é muito longínqua, 2030, e os valores de capital anunciados são fraquíssimos, são 10 mil milhões de euros. São 500 quilómetros de linha de alta velocidade. É um anúncio e tem dinheiro para fazer publicidade ao anúncio, mas não tem dinheiro ou compromisso sério com, de facto, se travar aquilo. E considerando que um dos países que se assinou, que é o Brasil, o governo é diretamente responsável pelo aumento dramático da desflorestação nos últimos 3 ou 4 anos, fica ainda mais exposto que é um compromisso para inglês ver. Há ainda o compromisso dos Estados Unidos e da China nas questões climáticas. Que impacto terá este compromisso? Ou será um compromisso de intenções? Os Estados Unidos vão abrir agora a ronda para o maior leilão de blocos de petróleo no oceano, offshore, para petróleo e gás. É que já são tantos anúncios reiterados e depois a componente essencial, a única que resolve esta crise, é a única que não é resolvida, que é de facto anunciarem um corte das emissões que significa imediatamente parar de procurar mais petróleo, gás e carvão e metê-los à produção. É bom haver uma atenuação das tensões entre os Estados Unidos e a China, por todos os motivos, ninguém quer um conflito entre esses dois países, mas eu acho que é uma forte união entre os dois na hipocrisia de anunciarem um acordo que não resolve nada da crise que os dois têm importantes responsabilidades, em particular os Estados Unidos, mas a China mais recentemente com grandes responsabilidades também. Esta cimeira fica marcada por lágrimas, pedidos de desculpa. A própria ativista sueca Greta Thunberg lamentou as conclusões alcançadas e resumiu-as em blá blá blá. Pode dizer-se que os decisores mundiais se recusam a ver a catástrofe? Não só recusam-se a ver, como recusam-se a deixar de promovê-la. O problema não é que há uma decisão consciente. Se fosse há uns anos ainda poderíamos falar de inconsciência, desconhecimento. Neste momento há uma decisão consciente e reiterada por parte da elite deste planeta de deixar-nos colapsar para poder ter mais uma década ou duas de riqueza obscena. Vivemos num sistema que provou à saciedade a sua insanidade. E, portanto, hoje a maior esperança que há de travar o colapso climático não pode residir nos processos institucionais. O movimento pela justiça climática vai ter que escalar drasticamente a sua capacidade de ação e tudo que começou, em particular a expansão a partir de 2019, com as greves, a Extinction Rebellion, etc., vai ter que aumentar muito mais para poder, de facto, puxar a si uma tarefa que mais de 30 anos de negociações provou. Estas instituições não foram criadas para resolver este problema, foram só criadas para manter este sistema e a estabilidade deste sistema, que neste momento significa o nosso colapso. A análise do investigador em alterações climáticas e ativista do Climáximo, João Camargo, ele que foi o nosso convidado esta segunda-feira.